Fala pessoal, belezinha? Pessoal, e aí, vamos para mais uma videoaula? Pessoal, nessa semana nós vamos resolver a semana 4 do PET volume 1 de Física. E nessa semana o PET traz uma revisão sobre um conteúdo extremamente importante e interessante que é a gravitação universal. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos para a nossa luta, né? Vamos resolver nessa semana aqui a semana 4 do PET volume 1 de Física. Nessa semana 4, como eu falei com vocês, ele faz uma revisão de um conteúdo muito importante que vocês estudaram o ano passado, que é com relação à gravitação universal, beleza? Então vamos iniciar aqui a nossa correção com a primeira questão. Essa nossa primeira questão, pessoal, ela fala o seguinte, ó. Em busca pela compreensão do mundo em que vive, o homem, desde a antiguidade, formulou diferentes modelos para o universo. É incorreto afirmar que, então veja bem, letra A, Aristóteles imaginou um modelo geocêntrico, no qual os movimentos que ocorriam na Terra eram diferentes dos que ocorriam nos céus, região da esfera para a Lua, da Lua para cima. Beleza. E essa afirmação é uma afirmação correta. Aristóteles foi o primeiro a pensar em um modelo geocêntrico, onde a Terra estava no centro de tudo. Beleza? Então essa letra A, ela é verdadeira. Letra B. O grego Arquimedes de Siracusa foi o primeiro a formular um sistema heliocêntrico para o universo. Essa alternativa é uma alternativa falsa. Arquimedes, ele fez importantes contribuições à física, né? Inclusive os primeiros estudos relacionados à hidrostática, à densidade dos corpos, foi ele que fez, tá? Mas ele não foi o primeiro a formular o sistema heliocêntrico. O primeiro a fazer isso foi Nicolau Copérnico, beleza? Letra C. O geômetra grego Cláudio Ptolomeu propôs em seu livro Almagesto um sistema geocêntrico e geostático para o universo. Verdadeiro. Ele foi um dos que pegaram as ideias de Aristóteles e colocaram no papel, tá? No livro, e a ideia do modelo geocêntrico, do sistema geocêntrico, onde a Terra está no centro do universo, com toda a sua formulação, com explicações bem detalhadas, foi Cláudio Ptolomeu que fez. Beleza? A letra D. Galileu defendeu o sistema heliocêntrico de Copérnico, utilizando argumentos baseados em observações feitas com uma pequena luneta. Isso também é verdadeiro. Inclusive, ele foi condenado pelo Papa, que era seu amigo na época, né, a ficar preso em casa, né? Foi confiscado todos os seus livros, tem toda uma parte histórica bem legal com relação a isso. Tá? E ele defendia, sim, o sistema heliocêntrico de Copérnico. Beleza? E a letra E. As leis estabelecidas por Kepler para os movimentos dos planetas contribuíram para a substituição do modelo geocêntrico pelo modelo heliocêntrico. Verdadeiro. As contribuições de Kepler e na época de um dos seus tutores, né, que é o Tycho Brahe, contribuíram para essa troca, né, para a substituição do modelo geocêntrico que tinha até então para o modelo heliocêntrico. Então a única alternativa incorreta é a letra B de bola. Belezinha? Pessoal, nossa segunda questão fala o seguinte. Um planeta gravita em torno do Sol, descrevendo a órbita mostrada na figura sem escala. Os pontos A, B, C e D são tais que os percursos AB e CD, de mesma extensão, são percorridos nos intervalos de tempo T de AB e T de CD. O que se pode afirmar sobre os valores desses intervalos de tempo? Justifique citando a lei ou o princípio que explicam a resposta. Então preste atenção. Pessoal, para a gente responder essa questão, nós vamos ter que levar em consideração a segunda lei de Kepler, que é também chamada de lei das áreas. E essa segunda lei de Kepler ela fala o seguinte, que o vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas diretamente proporcionais aos intervalos de tempo gastos para descrevê-las. O que isso significa? Presta atenção nisso aqui.
Então veja bem. Pessoal, aqui o que eu fiz? Eu representei os vetores que ligam os planetas, né, em pontos diferentes aqui. E se você olhar aqui, você vai perceber o seguinte, que aqui vai formar uma figura geométrica, assim como aqui. De acordo com essa segunda lei de Kepler, a velocidade do planeta no periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, é maior do que a velocidade do planeta no afélio, que é o ponto mais distante do Sol. Beleza? Então, ou seja, à medida que esse planeta for se aproximando do Sol, o que vai acontecer? A velocidade desse planeta vai aumentando. Certo? E, consequentemente, durante essa translação, ou seja, que é o movimento desse planeta em relação ao Sol, a gente não tem nem ganho e nem perda de energia. Beleza? O que isso significa? Isso significa dizer que a energia ela vai ser mantida. A energia mecânica que esse sistema tem, ela é mantida. Então, o que eu posso dizer com relação a isso? Eu posso dizer o seguinte, que a área varrida pelo planeta em relação ao afélio, quando ele está mais distante do Sol, é igual à área que esse planeta varre quando ele está no periélio, quando ele está mais próximo do Sol. Então, se eu posso dizer então que a área A1 é igual à área A2, o que eu posso dizer com relação a isso? Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que o intervalo de tempo T1 é igual ao intervalo de tempo T2. Ou seja, o tempo que esse planeta vai gastar para percorrer uma distância mais afastada do Sol, que é o afélio, é o mesmo intervalo de tempo que ele vai gastar para percorrer quando ele estiver mais próximo do Sol, que é o meu periélio. Belezinha? E isso, então, a resposta é dada com relação à nossa segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Tá bom? Pessoal, vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão fala o seguinte, ó. A força de atração do Sol sobre a Terra vale aproximadamente 4 vezes 10 a 22 newtons. Diga qual seria o valor dessa força supondo que, aí na letra A, ele quer, fazendo isso, quer que a gente determine a nova força se a massa da Terra for 3 vezes maior. Então, para isso, a gente vai ter que levar em consideração alguns dados, tá? Então, aqui nós temos a força, que vale 4 vezes 10 a 22 newtons, força de atração entre a Terra e o Sol. Vou chamar a massa do Sol de mzão, vou chamar a massa da Terra de mzinho, e a distância entre a Terra e o Sol vou chamar de d. De acordo com a lei da gravitação universal, a força de atração entre a Terra e o Sol pode ser determinada pela relação F, que é igual a Gzão, que é a minha constante de gravitação universal, que multiplica mzão, mzinho, isso aqui tudo dividido por d ao quadrado. E o exercício falou o seguinte, que quando o Sol tiver a massa m, mzão, a Terra tiver uma massa m e tiver uma distância d, essa força ela vale quanto? 4 vezes 10 a 22. Então eu posso dizer o seguinte, que 4 vezes 10 a 22 é igual a Gzão, mzão, mzinho, dividido por d ao quadrado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou determinar a nova força, que eu vou chamar de F', se a massa da Terra for 3 vezes maior, ou seja, F', que é a minha nova força, é igual a Gzão, mzão, que é a massa do Sol, vezes 3m, porque a massa da Terra triplicou, dividido por d ao quadrado. Ou seja, F', que é a nova força, ela vai ser igual a 3 vezes Gzão, mzão, mzinho, dividido por d ao quadrado. Então, o F' vale quanto? Quanto que vale G vezes mzão, mzinho, dividido por d ao quadrado? Está aqui, ó, vale 4 vezes 10 a 22, então vai ficar 3 vezes 4 vezes 10 a 22. Então, nossa nova força vai ser igual a quanto? 3 vezes 4 dá 12, então vai ficar 12 vezes 10 a 22 newtons. Esse, então, é o valor
da nossa força. Belezinha, pessoal? Na letra B, pessoal, o que ele quer fazer? Ele quer determinar o valor dessa nova força, levando em consideração o quê? Levando em consideração que agora a massa do Sol é 2 vezes menor. Então nós sabemos que, de acordo com a lei da gravitação universal, que Gzão, Mzinho, dividido por D quadrado é igual a 4 vezes 10 a 22 nêutrons. Beleza? Agora, se eu mudar o valor da massa do Sol, se eu diminuir ela 2 vezes, qual que vai ser o valor dessa nova força? Então vai ficar F', que é igual a Gzão, Mzão sobre 2, eu reduzi 2 vezes, vezes Mzinho, isso aqui tudo dividido por D ao quadrado. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma divisão de fração. Então, isso aqui vai ficar F', que é igual a Gzão, Mzinho, dividido por 2D ao quadrado. Eu sei quanto que vale Gzão, Mzinho por D quadrado. Vale 4 vezes 10 é 22. Então, eu posso dizer o seguinte, que F' é igual a 4 vezes 10 a 22 dividido por 2. Ou seja, F' é igual a quanto? É igual a 2 vezes 10 a 22 newtons. Ou seja, a minha força ela vai ser reduzida à metade. Beleza? Pessoal, agora a gente vai para a letra C. Né? Ele quer descobrir qual vai ser o novo valor da força, sabendo que a distância entre a Terra e o Sol ficou 2 vezes maior. Beleza? Nós sabemos das questões anteriores, das letras anteriores, que Gzão, Mzinho por D quadrado é igual a 4 vezes 10 a 22. Beleza? Agora, se eu reduzir, se eu aumentar a minha força, a minha distância 2 vezes, qual vai ser o valor da nova força, que eu vou chamar de F'? Ele vai ser igual a Gzão, Mzinho, dividido por 2D ao quadrado. Então, F' vai ser igual a Gzão, Mzinho, dividido por 4D ao quadrado. Isso aqui eu sei quanto que vale. Quanto que vale isso aqui? 4 vezes 10 a 22. Então, F' ele vai ser igual a 4 vezes 10 a 22 dividido por 4. Então, F' é igual a quanto? A 1 vezes 10 a 22 newtons. Essa é, então, a nossa resposta. Beleza, pessoal? Pessoal, nossa quarta questão fala o seguinte. Marque a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton. Beleza? Letra A. A constante de gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força de atração gravitacional. Não. Tá? Essa constante de gravitação universal, os valores são constantes. Isso seja para planetas, isso seja para 2 pessoas. O valor de G é sempre o mesmo. Ele é uma constante. Então essa letra A ela é falsa. Letra B. A força de atração gravitacional entre 2 corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre os corpos. Também não. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os 2 corpos. Então, ou seja, F é igual a G, Mzinho, dividido por D ao quadrado. Então, ou seja, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a alternativa B também é falsa. Letra C. Se a distância entre 2 corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor? Não sei, eu tenho que fazer as contas. A gente sabe que se a distância for D, a força vale F. Beleza? Agora, se eu triplicar a distância entre eles, qual vai ser o novo valor da força que eu vou chamar de F'? Então, F' é igual a Gzão, Mzinho,
Isso aqui tudo dividido por 3D, porque foi triplicado, ao quadrado. Então, F' é igual a Gzão, Mzinho, dividido por 9D ao quadrado. Quanto que vale Gzão, Mzinho dividido por D quadrado? Vale F. Então, a nova força, ela vai ser o quê? F sobre 9. Então, ou seja, a força ela será reduzida 9 vezes. Ela será 1/9 do valor original. Então, a letra C é uma alternativa correta. Agora, vamos continuar aqui. Letra D. A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos é alterando a distância entre eles? Não. Se você alterar a massa, a força também vai reduzir. Então, a letra D também é uma alternativa falsa. E a letra E. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 6 vezes menor. Não, está aqui provado matematicamente que é 9 vezes menor. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra C, de casa. Belezinha? Pessoal, e para a gente finalizar, vamos para a nossa quinta e última questão. Essa quinta e última questão fala o seguinte. Um satélite artificial encontra-se em equilíbrio em órbita circular em torno da Terra. Dobrando-se a massa desse satélite, é esperado que o raio R de sua órbita diminua pela metade, permaneça inalterada, aumente, diminua. Então vamos lá, presta atenção. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a velocidade orbital desse satélite, beleza? A velocidade orbital de um satélite ela é dada pela relação V, que é igual a raiz quadrada de Gzão, Mzão, dividido por R. O V representa a velocidade da órbita desse carinha. O Gzão representa a constante de gravitação universal. O Mzão representa a massa do planeta. E o R representa o raio da órbita. Agora presta atenção no que eu vou falar. Quando eu olho para essa equação, eu não vejo nenhuma relação com a massa do satélite. Ou seja, se eu aumentar a massa do satélite ou se eu diminuir a massa do satélite, nada vai acontecer com a órbita do satélite. Porque a órbita não depende da massa do satélite, e sim da massa do planeta. Beleza? Então, levando em consideração isso, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra B, de bola. Ou seja, a órbita permanece inalterada. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos esses exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviem no WhatsApp, me enviem aqui no YouTube, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e tirar a sua dúvida. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau! Feels the way I do about you now.